Glória a Deus, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Alegremos-nos e regozijemos no Senhor, porque Ele fez e preparou esse dia para nós. Aleluia. Vamos mais para uma meditação na palavra do Senhor. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 35 e diante. Diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-lhe dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E diz-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram grande temor e diziam uns para com os outros: Mas quem é este, aleluia, que até o vento e o mar lhe obedece? Eita, glória a Deus, aleluia. Louvado e engrandecido seja Deus. Jesus passara o dia ensinando, aleluia, a teoria da palavra do Senhor. Muitos estavam ali ouvindo e agora ele leva os seus discípulos para uma nova jornada, uma jornada da prática, uma jornada de fé, na vivência, na prática, no seu dia a dia. Louvado seja Deus. Porque não adianta, amados irmãos, decorar texto bíblico. Não adianta decorar versículo bíblico se não vivemos esse tal versículo na prática. Se não vivemos a palavra de Deus na prática. É na prática, aleluia, que revela os frutos da palavra do Senhor em nossas vidas. Então o Senhor, ele queria ensinar os seus discípulos. E agora ele diz: vamos entrar no barco, passemos para outra margem. E Jesus adentra dentro do barco, pega a almofada, vai lá para o cantinho abaixo do barco, deita e dorme. Aleluia. E a palavra do Senhor vai dizer que enquanto Jesus dormia, veio uma grande tempestade ali no mar da Galileia, chamado Lago de Genezaré. Então, amados irmãos, louvado seja Deus, a tempestade surgiu. As tempestades acontecem em nossas vidas. As tempestades, elas não têm aviso prévio, elas não têm agenda, elas não marcam o dia que vão vir, não nos avisam. Elas acontecem no inesperado. Quando a gente menos espera, acontece. Só que, amados irmãos, as tempestades, elas são inevitáveis, elas são inesperáveis e elas são inadministráveis, mas também elas são pedagógicas. Aleluia, louvado seja Deus, porque na escola da vida, aleluia, Deus está nos ensinando. E aqui era um ensinamento que Jesus estava passando para eles, um ensinamento de fé. Oh, glória a Deus. E aqui tem 3 perguntas que merecem ser respondidas, amados irmãos. Quais são as perguntas, irmã Rosângela? A primeira pergunta, aleluia, louvado seja Deus, é os discípulos chegando até Jesus. Veio aquela grande tempestade, pela sua própria força, pelos seus próprios braços, eles tiravam a água de dentro do barco, mas não conseguia resolver, aleluia, louvado seja Deus. E aí eles correm até Jesus e quando chega diante de Jesus, eles acordam Jesus e dizem: Mestre, não te importa que pereçamos? Quantas vezes, meus amados irmãos, nós estamos passando por adversidade, por luta, por tempestades que aparecem em nossa vida e Deus quer que a gente exerça a nossa fé. E aí nós vamos até Jesus e olhamos para os céus, do alto dos céus, e dizemos: Senhor, o Senhor não está vendo? Rabaxuinde calabachai. Oh, Jesus, olha a minha situação. Olha o que eu estou passando, Urimicanta, Labassúria. Foi essa a maneira como eles agiram. Eles chegaram até Jesus e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Mestre, não te importa que padecemos? Senhor, não te importa que eu passe por isso? Não te importa, Senhor, com a situação que eu estou vivendo? Quantas vezes, meus amados irmãos, mas o que Jesus faz, aleluia, porque
toda vez que nós clamamos ao Senhor, Ele se levanta e Ele age em nosso favor. E não foi diferente na vida desses discípulos. Jesus se levantou e Ele foi até o vento e até o mar. Ele disse, cala-te e aquieta-te. E tudo se aquietou. Arabaxuinde calabachai. Aramando kemenehai. Mas Jesus faz aquela pergunta. A segunda pergunta desse texto: por que sois tão tímidos, homens de pouca fé? Remando que meneia suriandarai. Eles tinham que ter fé naquela ocasião e não medo. Por quê, irmã Rosângela? Porque Jesus já tinha se revelado quem era ele. Eles já sabiam qual era o Jesus a qual eles andavam. Você conhece o seu Jesus. Você sabe quem ele é, porque ele é o Deus que tem todo o poder nos céus e na terra e debaixo da terra. Aleluia. E muitas vezes esquecemos do Deus a qual nós servimos. E esses discípulos teriam que ter fé, aleluia, e não ser tímido. Por quê? Porque ele curou o coxo, porque ele curava o cego, aleluia, porque ele curava o surdo, porque ele curou a mulher do fluxo de sangue, porque ele curou, aleluia, louvado seja Deus, o cego Bartimeu, porque ele libertou a filha daquela mulher que estava endemoniada, porque ele ressuscitou a filha de Jairo. Quantas coisas o Senhor tem feito, aleluia, em nosso favor, e nós esquecemos daquilo que ele já operou em nosso favor. Nosso Deus tem todo o poder. Então, amados, eles não deveriam ter medo, porque eles conheciam o Deus que tinha todo o poder, porque eles conheciam o Deus que curava, aleluia, porque eles conheciam o Deus que agia. Remacho indecai. Mas nós vamos ver uma terceira pergunta. Depois que Jesus vem e manda calar tudo, aquietar tudo, aleluia, e o mar se aquieta, a tempestade se aquieta, os discípulos agora ficam atônitos, um olhando para o outro, remanaia, suriandarai, e diz, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? De calabaçúria. Sabe quem é este? O princípio e o fim. Sabe quem é este? A raiz de Davi. Sabe quem é este? A grande estrela da manhã. Sabe quem é este? Aleluia. Aquele que foi calado, mudo, como ovelha ao matadouro, me canta labassúria, para pagar um preço por mim e por você. Aquele que passou na via dolorosa. Sabe quem é esse? É aquele que estava ali, aleluia, no monte, no Getsemane, chorando a dor, a aflição daquilo que ele ia passar. E a Bíblia vai relatar que o seu suor era gotas de sangue, gemendo e padecendo, porque sabia que tinha que passar, aleluia, pela cruz do Calvário. Sabe quem é este? Aleluia. Este é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Sabe quem é esse? Aquele que derramou o maná do céu. Remanaia suricanta labachai. Sabe quem é esse? Esse é aquele que enviou a nuvem durante o dia, aleluia, a coluna de fogo durante a noite, quando o povo estava no deserto. Sabe quem é esse? Esse é o sumo sacerdote que está à destra do Pai Todo-Poderoso, intercedendo por mim e por você. Sabe quem é este? Aquele que teve assunto aos céus, aleluia, mas enviou o Consolador para não te deixar só e nem me deixar só. Remanacho indecalabachai. Sabe quem é este? Este é aquele que João viu, aleluia, e contemplou em uma visão, e quando viu, caiu ao chão de tanta glória naquele ambiente. Sabe quem é este? É aquele que passeia no meio dos cartiçais, é aquele que passeia no meio da igreja, que tudo vê, que tudo ouve, e os seus olhos são como chamas de fogo, e os seus cabelos são brancos como a mais nova lã, e os seus sapatos, seus pés são como os pés reluzentes, aleluia, rime canta labassúria, e a sua voz é o som de muitas águas. Quem é este? Este é aquele rime calabassoremanahai, que está desde a consumação do mundo até o final,
aleluia, o princípio e o fim, o que foi, o que é, o que sempre será, aleluia. Sabe quem é esse? É o Alfa, é o Ômega. Sabe quem é esse? Aleluia, louvado seja Deus, é a rosa de Saron, Arabaxoi. Sabe quem é esse? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então os discípulos não deviam temer, aleluia, mas ali eles mais uma vez viu a glória desse Jesus a qual eles serviam. Então descansa o teu coração, aleluia, porque Jesus está no controle e Jesus está ouvindo o nosso clamor e Jesus quer que nós venhamos exercer a nossa fé, a qual nós outorgamos no Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Esse é Jesus. Que homem é este que até o vento e o mar lhe obedece, que ordena e o milagre acontece? Quem é este? Ribicalabaçoi, riminde calabachai. Este é o Deus de milagre, este é o Deus de poder, este é o Deus que vai na nossa frente. Esse é Jesus que nos concedeu a salvação, o perdão, a reconciliação. Louvado seja Deus, que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Oh, glória a Deus.